manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, galerinha! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Bom, galerinha, como vocês já ouviram, hoje estamos falando sobre sabedoria. Pois é, galerinha, sabedoria. E a história de hoje, ela vai falar sobre um homem, sobre uma pessoa que era muito sábio. Um homem que era muito sábio. Sabe quem é? Salomão. Pois é, galerinha, vamos estar falando um pouquinho da história do rei Salomão. E bom, a história de hoje, então, pode ser encontrada lá no livro 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 28. Então, por favor, abram suas Bíblias e vamos acompanhar a história de hoje. E bom, para uma coisa para vocês estarem lembrando, olha que legal, sabedoria, né? O mesmo S que tem sabedoria, tem um sábio e tem no nome de Salomão. Ai, que legal! Agora vocês vão lembrar desse detalhezinho aí. Então, vamos iniciar a história de hoje. Bom, galerinha, Davi, ele era pai de Salomão. E Davi já estava muito idoso, né? Estava com uma idade muito avançada. E aí, Davi era o rei de Israel, ele queria que alguém ficasse, né, no seu lugar. E Davi falou para Salomão, né, que ele deveria, né, continuasse obedecendo tudo que Deus mandasse, né? E, posteriormente, Davi veio a falecer. E Salomão se tornou o rei, novo rei de Israel. Pois é, galerinha. Mas, né, um rei era um cargo muito importante, tinha muitas responsabilidades, né? Então, Salomão, ele estava muito aflito com essa nova posição dele, né, de ficar ali no lugar do pai dele, né, tomando conta, governar aquele povo imenso. Pois é, galerinha. Então, Salomão estava muito aflito com toda essa nova situação dele se tornar um rei. E aí, galerinha, uma certa noite, num sonho, né, Deus disse a Salomão que ele poderia pedir qualquer coisa que ele daria. Caramba, galerinha, o que será que Salomão então pediu a Deus? Será que foi o quê? Ouro? Será que ele pediu prata? Será que ele pediu riquezas, né? Será que ele pediu terras, palácios? O que será que Salomão pediu? Galerinha, sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria, galerinha. Sabedoria. Pois é. Salomão pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque ele queria governar, como que ele se tornou rei, né, de Israel, então ele queria governar de forma justa, de forma correta. Então, sabedoria, galerinha, é isso, ter entendimento, né, de fazer o que é certo, correto, né, no momento certo. Então, ele queria, né, ter sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus. Pois é, galerinha, isso alegrou muito Deus, né? Isso alegrou muito Deus. E Deus disse a Salomão que sim, ele seria sábio. Ele poderia ter tudo que ele
poderia ter pedido riquezas, né, outras coisas, mas não, ele pediu sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. Pois é, e Deus disse a ele, a Salomão, que ele seria, assim, uma pessoa muito sábia. E aí, galerinha, aconteceu uma situação que o Salomão, o rei, né, Salomão, ele tinha que colocar em prática essa sabedoria, né, que Deus concedeu a ele. Pois é, vocês não sabem o que aconteceu, galerinha? Um dia, duas mulheres apareceram lá no palácio, lá para ele, né, para o rei Salomão. E uma delas carregava uma criança. E aí o problema era que as duas mulheres afirmavam que o filho era de uma delas. Então uma falava: "Não, o filho é meu, ela pegou de mim". A outra: "Não, ela é mentirosa, eu que sou a mãe da criança". E aí ficou uma discussão, uma discussão. E o rei tinha que tomar uma decisão, né? Como que ele verificaria que realmente quem era a mãe verdadeira daquela criança? Pois é, galerinha. O rei Salomão ficou numa situação muito complicada. E agora, né? Qual atitude que ele deve tomar? Pois é, galerinha. Então ele pensou e ele então disse àquelas mulheres: "Se vocês afirmam que vocês duas são a verdadeira mãe da criança, então vamos fazer o seguinte, vamos partir a criança ao meio. Cada um fica com a metade da criança". Pois é, uma das mães, das mulheres, na verdade, topou. Eu falei assim: "Tudo bem, vamos dividir a criança ao meio". A outra mulher, galerinha, ela se desesperou. Se desesperou. Não, não faça isso, não faça isso. Não, não faça isso. Porque se dividir a criança ao meio, né? A criança, ela vai morrer. Então, essa mulher, ela se jogou no chão desesperada, por favor, implorando, né? Para que o rei, né, não fizesse isso, em dividir a criança ao meio, porque ela queria que seu filho, né, ficasse ali vivo. Então ela optou, ela disse: pode entregar essa criança viva a outra mulher, mas mantenha a criança viva. Pode entregar para outra mulher, mas mantenha a criança viva. E o rei então viu aquela situação, viu aquela mulher implorando para a criança não seja, né, ali dividida. E então ele ali soube, né, e pegou a criança e entregou àquela mulher, e todos que estavam ali em volta ficaram observando aquela situação, né, do rei Salomão entregando ali. Como que ele soube que ela seria a verdadeira mãe daquela criança? Então ele foi e explicou: eu realmente não queria dividir a criança, partir a criança em duas partes, não. Eu queria saber quem era a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe faria de tudo, né, para manter a criança viva, mesmo que entregasse a criança para outra mulher que não era a verdadeira mãe. Pois é, galerinha. Então todos ali ficaram olhando a atitude do rei Salomão. Nossa, que sabedoria que ele tinha tomar uma decisão dessas, né? Então eles viram, né, o quanto a sabedoria que Deus havia concedido ali a Salomão, e Salomão foi muito respeitado ali por todos, né? E, né, o pessoal posteriormente, vários lugares, vários povos ficaram conhecendo, né, a sabedoria, o Salomão como sábio, o rei sábio, né? E Deus também, galerinha, veio abençoar também a Salomão com muitas riquezas, né? Salomão era uma pessoa muito obediente a Deus.
E posteriormente Salomão ficou, galerinha, com muitas riquezas, né? Vieram várias pessoas de vários lugares, falar com o rei Salomão. E Salomão construiu um templo para estar adorando, louvando a Deus. E lá ele também pôde falar também de Deus para as outras pessoas, para os outros povos, né? Sobre as maravilhas que Deus havia feito, né? E as maravilhas que Deus faz, né? Então, galerinha, né? Então nós vimos hoje na historinha que Salomão, ele pediu a sabedoria que vem de Deus. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, mas ele pediu sabedoria, né? Ter o entendimento de decidir o que é certo, certo entre o que é errado, mas de decidir o que é certo ali. E com a sabedoria, Salomão ajudou o povo, sim. Foi com a sabedoria que ele queria ajudar o povo, de tomar as decisões certas para o povo, né? E a verdadeira sabedoria, galerinha, é entender as coisas de Deus, né? É entender a palavra de Deus e assim, né, andar de acordo com o que ela ensina. Então foi o que Salomão fez e isso agradou muito a Deus, né? Salomão veio a ser muito abençoado. E lá em Provérbios, galerinha, no capítulo 10, versículo 1, nós encontramos o seguinte versículo que diz: o filho sábio alegra o seu pai, assim como Salomão alegrou a Deus. Um grande beijo, galerinha!